que hoje também está bloqueada. E a gente vai atualizando todas as informações ao longo do Jornal Gente. Pedro. Sônia, é hora da imprensa internacional dar mais publicidade, né, para essas famílias que tiveram os seus entes sequestrados. Não é razoável que a gente fique discutindo aqui outras questões e até algumas delas que nunca foram superadas ao longo da nossa existência. Esse é um confronto dos primeiros que nós temos notícia que ainda perduram até hoje, essa questão da disputa de terra nesse território. E com essa publicidade, mostrando a história dessas famílias, as pessoas que foram tiradas de dentro de casa, que nada tem a ver diretamente com esse confronto, às vezes não tomam nem partido de um lado ou de outro, ou se tem as suas convicções pessoais, não foram pegar em armas para isso. Nós precisamos dar mais publicidade para essa questão, mostrar quem são essas pessoas, essas famílias que estão sofrendo hoje, sem saber o paradeiro, sem saber se morreram ou se estão vivos, sequestrados, em que condições esses entes familiares que foram tirados por esse grupo terrorista chamado Hamas. E que algumas autoridades mundo afora têm medo de dizer o nome quando tratam desse ponto. E aí fica um vácuo no discurso a respeito da possibilidade de interpretação que essas mensagens são disparadas. Esse sim, é um grupo terrorista, é um grupo armado, é um grupo que quer o mal, é um grupo que sequestra, que mata em prol aí das suas causas. E as causas, elas podem ser legítimas, mas precisam ser discutidas, precisam ser argumentadas. Não é dessa forma que nós vamos vencer alguma coisa e tolerar uma situação como essa. Assim como é preciso também dizer que Israel precisa responder questionamentos a respeito da ausência desse corredor humanitário, da ausência, por exemplo, de um pouco mais de tranquilidade ao tomar uma decisão de cortar água, medicamento, gás, energia elétrica para a população de Gaza, que muitas vezes é refém desse Hamas, desse grupo terrorista que controla essa área do planeta. O Cláudio Humberto, direto de Brasília, vai seguir nesse assunto e tem mais destaques sobre isso para nós na abertura do Jornal Gente. Fala, Cláudio. Olá, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos. Aqui em Brasília, nos meios diplomáticos, o que circula são informações preocupantes sobre a reputação do Brasil mundo afora. Os diplomatas, conversei com alguns diplomatas que servem em países europeus e eles relatam como estão passando vergonha ao serem solicitados a explicar essa relação de simpatia, no mínimo, né, que há entre os terroristas do Hamas e o presidente do Brasil. É impressionante, o presidente reagiu de maneira em que relativizou aqueles atos terroristas do fim de semana. Ele nem sequer citou o nome do Hamas como o grande responsável, esse grupo terrorista responsável pelas mortes, pelos sequestros, pela execução cruel, covarde, né, fria de pessoas, a maioria jovens, né, somente naquela festa rave, né, organizada por brasileiros e com participação também de muitos brasileiros, só ali 260 pessoas jovens, muito jovens mesmo, foram executados, simplesmente executados, por estarem ali, por serem judeus ou terem algum tipo de relação familiar com o judaísmo e etc. Essa atitude do governo brasileiro de não ser enfaticamente contra, né, de não repudiar de maneira absolutamente clara a ação terrorista, tem prejudicado a imagem do país, mas sobretudo do próprio presidente Lula, né, que vê a sua reputação, o seu cartaz, né, que foi construído ao longo dos anos, simplesmente virar pó. Novamente outra vez colocando o Brasil no lado errado da história, né? Primeiro ele trocou os pés pelas mãos quando se colocou do lado errado no conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora ele se coloca do lado errado, mantendo uma posição, no mínimo, de pretensa neutralidade, quando não há como você ficar neutro. Nenhum país do mundo minimamente decente fica neutro, pode ficar neutro, ou ficar em cima do muro diante das cenas de barbárie que os israelenses andaram passando. E olha, essa questão da faixa de Gaza, do sofrimento dos palestinos que vivem ali, era uma consequência natural, né? Absolutamente natural e compreensível. Não há nem sequer uma guerra, o que há é o Estado legítimo de Israel reagindo ao ato de terror
a que foi submetido o seu povo, né? Só imaginar que mais de 1.000 israelenses foram executados friamente, outros sequestrados. Quem sequestra é bandido, é criminoso, e é o que são os integrantes desse grupo terrorista que tem relações muito próximas com o presidente do Brasil. Tanto assim que se congratulou com as suas eleições, com a sua eleição, sua vitória eleitoral do ano passado, com a publicação de uma nota de regozijo em seu site oficial. O principal influenciador de política externa e definidor de política externa do governo Lula, Celso Amorim, prefaciou um livro bajulatório, um livro que bajula esse movimento terrorista, esse grupo terrorista do Hamas. Tudo isso faz com que os diplomatas brasileiros passem vergonha, porque afinal de contas o Brasil tem uma tradição na sua diplomacia de não interferência em assuntos internos de outro país e de se associar sempre a causas que sejam justas, que sejam democráticas, causas que sejam favoráveis à humanidade e não causas como esta aí, de se associar de alguma maneira, no mínimo por simpatia ideológica, se é que existe ideologia nisso, com os terroristas do Hamas. Agora nós vamos